mais um pouquinho sobre algumas repercussões que acontecem no cenário brasileiro envolvendo o Sport Clube do Recife. Lembrando que o Sport jogou, obviamente, na quinta-feira, no dia 1º de junho, contra o São Paulo, fora de casa, dentro do Morumbi. Fez história porque ganhou a sua primeira partida dentro do estádio do São Paulo. O Sport nunca tinha vencido lá, quebrou um tabu, um gesto que demorou muito, mesmo o Sport jogando Série A por vários anos, mas nunca tinha conseguido quebrar. Tinha empatado lá, mas nunca tinha ganho. Mas o Sport foi lá, conseguiu fazer uma remontada após perder de 1-0. O Sport foi valente, irmão. O Sport foi uma coisa assim de louco. Foi uma coisa impressionante. Tá? Se a gente for olhar direitinho ali, um Sport que não tem a qualidade técnica que tem o São Paulo hoje. Hoje o Sport não tem. Quer dizer, nunca teve, acredito. São Paulo é um time, né, já tá dizendo, sudeste. As coisas chegam mais rápidas, mais fáceis, né? Para os times do Nordeste tem que se virar. Tem que ser, ó, é tu por tu mesmo aí e deixa por todos nós. Porque realmente é muito complicado. Agora, o que o Sport fez dentro do Morumbi mostra o mérito total do Sport. Ah, o São Paulo se acovardou. Ah, o São Paulo jogou nada. Mas o mérito é do Sport. Então você pode colocar um demérito por um time que foi dentro do Morumbi após levar um gol no primeiro tempo e fazer 3. Um no primeiro no finalzinho, 2 no segundo. Colocar o São Paulo para se defender, porque o São Paulo se defendeu em muitos minutos do jogo. Em muitos momentos do jogo, consequentemente. Principalmente quando o Sport fez o segundo gol no início do segundo tempo. O São Paulo ficou nervoso. O São Paulo nada fazia. O São Paulo se amedrontou com o Sport Clube do Recife dentro do seu estádio, dentro da sua casa com mais de 50 mil torcedores. Isso é um fato, isso é uma coisa que a gente tem que protocolar, dizer e redizer. Porque é um acontecimento que o Sport fez acontecer com um belo trabalho do senhor Anderson Moreira. Do técnico que vem fazendo um belíssimo trabalho no Sport. Já está dentro, para mim, o top 3 de técnicos que já passaram pelo Sport, top 4, 5, enfim, não sei para vocês. Mas é um cara que vem trabalhando muito sério, um cara que tem uma filosofia de jogo muito interessante, que conhece a principal competição do Sport, que é a Série B, porque tem 3 títulos. Só que a Copa do Brasil, o Sport também conhece, porque nesse confronto entre São Paulo e Sport, só um tem a Copa do Brasil, que é o Sport, em cima do Corinthians, que é arquirrival do São Paulo. Então, assim, é uma história por história, é momentos por momentos. Hoje o Sport na Série B, também na Série B o São Paulo nunca foi lá. Então é muito bom a gente comentar sobre futebol brasileiro e principalmente sobre competições de mata-mata, porque acontece várias coisas que a gente às vezes fica assim, porra, como é que acontece isso? O Sport mesmo já passou vexame na Copa do Brasil, em 2018 saiu pelo Ferroviário, 19, 20, 21 e 22, 4 anos seguidos o Sport saindo na primeira fase. E esse ano, né, o Sport conseguiu entrar na terceira fase porque foi vice ano passado do Fortaleza na Copa do Nordeste. Fortaleza conseguiu ir para a pré-Libertadores pelo Brasileiro, abriu uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Esse ano o Sport só iria se o Sport fosse campeão da Copa do Nordeste, como não aconteceu, ou o Sport vencer a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora, gente, é muito importante a gente colocar, porque Renata Fã e Denilson Show, São Paulino, jogou no São Paulo, no Palmeiras, o Denilson e a Renata Fã, falaram um pouquinho do jeito que o Sport se comportou dentro do Cícero Pompeu de Toledo. O famoso, heróico, lindo e histórico Morumbi. Morumbi de Rogério Ceni, Morumbi de grandes jogadores que hoje estão na Europa, como o Lucas Moura, hoje não joga tanto, mas saiu daqui muito bem. Palco de grandes jogadores, né? Como Aloísio, como o Raí, como vários outros jogadores. Palco em que o Sport foi lá dentro. Quebrou um tabu e quase se classificou. Mas é muito importante a gente ver o comentário da turma de lá. Como o Sport se comportou bem. Como o Sport foi valente. O Sport realmente vem demonstrando nessa temporada que está voltando a um caminho. Está percorrendo um caminho e voltando para um lugar que jamais deveria ter saído. É o Sport, viu, bicho? Importante está dando uma resposta. Agora, queria só destacar antes de passar para você, sim, que o Sport caiu de pé, porque conseguiu o mais difícil na casa do São Paulo, nunca tinha vencido no Morumbi, conseguiu fazer um 3-1 de virada, sim, levou para as penalidades e aí o São Paulo, claro, aproveitando o bom momento, o controle, conseguiu se classificar, mas o Sport faz bonito e vai grande para jogar contra o Londrina, jogo da Série B aqui da Band. Foi valente, né? O Sport foi valente, ele sabia da dificuldade de reverter um resultado. Aos poucos eles conseguiram reverter, ou pelo menos igualar esse marcador e deram aí a condição de ir para as penalidades. São Paulo, aí tem um mérito do Sport, porque quando o Sport faz o segundo gol, o Sport percebe o nervosismo do São Paulo. E aí adianta e começa a atacar um pouquinho mais o São Paulo. Uma boa defesa passa por um bom goleiro. O Rafael vive um momento muito, individualmente falando, muito bom.
em alguns momentos e algumas partidas num 0-0, ele faz boas defesas. O gol, por exemplo, de empate do Sport, jogador do Sport, que agora não vou lembrar o nome, que finalizou de fora da área, que é um chute raro de pegar, que ele pega de bate-pronto, de peito, de pé forte. O Rafael ainda consegue tocar na bola, mas aí o oportunismo do jogador do Sport consegue empatar o jogo. Quando vai para as penalidades... Pra você ver, né, gente? É o que eu digo, é o que a gente vem, o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar, mas dar parabéns, porque, gente, o Sport foi para 2 jogos fora de casa, venceu um São Paulo, dentro do Morumbi, só perdeu nos pênaltis, e o Sport venceu o Londrina. O Sport, vamos dizer que se fosse no ponto de corrida, o Sport voltava com 6 pontos de 6 possíveis. Foi uma semana muito boa, em que os torcedores do Sport deveriam receber os jogadores aqui com palmas. Porque o Sport hoje é um time que te dá alegrias, te dá conforto, muitas vezes raiva, muitas vezes estresse, porque é um time de futebol e se fosse só amor, nada teria graça. Eu acho que o real estresse da gente é porque chegou tão perto de uma classificação e a gente, como torcedor rubro-negro de um time grande, a gente não pode se conformar com eliminação e desclassificação, não. Mas a gente também tem que, como torcedor, elogiar e valorizar o que o Sport fez dentro do Morumbi, com um time de Série A, com um time de São Paulo. O Sport nunca tinha vencido lá, com a disparidade técnica. Mas o Sport colocou a disparidade técnica no chinelo e disse assim, é 11 contra 11, é Sport contra o São Paulo e nessa Copa do Brasil e dentro dessa competição o único título é meu. Então eu vou jogar do jeito que eu sei e vou tentar de todas as formas fazer um sacrifício para sair vencedor. Saiu vencedor, só não classificado. Então é realmente um adendo que a gente precisa fazer. O Sport foi para fora de casa e trouxe 2 vitórias importantíssimas. 2 vitórias que colocam o Sport hoje no pódio dos maiores favoritos para conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, se manter essa constância e principalmente a regularidade na competição. Porque é sim o time que te dá uma certeza, né? Claro que no futebol tem caixinhas de surpresa que às vezes a gente se assusta, mas hoje te dá uma certeza que vai lutar muito para ser campeão de uma Série B. Porque o acesso para o Sport esse ano, e um Sport calejado, um Sport que sofreu ano passado naquele jogo contra o Vasco, que rendeu a punição, porque a gente tava vencendo aquele jogo ali por causa do goleiro Saulo, uma bola fraca, ele rebotou e fez o pênalti no Alex Teixeira, o Sport deixou de subir, porque aquele jogo seria vital pra gente hoje estar na Série A. O Sport venceria o Vasco se não fosse uma falha individual de um goleiro. Porque o Sport jogou muito. O Sport tinha vencido o Cruzeiro no jogo antes do Vasco. Mas o Sport ficou tão sequelado que amadureceu, que se maturou para disputar uma competição. Então esse ano o acesso já é uma obrigação. Agora o título daria um pouco mais de... Não que é importante demais o título da Série B. Não, não é. O Sport já tem um que é em 1990. Mas daria um pouco mais de certeza, de vibração e aquele negócio de assim, ó, dever cumprido. Vamos juntos, conseguimos e vamos separar para 24, disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro aí e outras qualquer competições. É realmente uma coisa dentro que a gente precisa falar aqui e valorizar o que o Sport tem fazendo esse ano, tá, gente? O que o Sport tem fazendo esse ano, o Sport voltando ao seu verdadeiro e devido lugar. Ponto final. Cheiro no coração. Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha, faz tudo o que tu quiser e tamo juntão.